E aí, chefe, você realmente pratica comunicação assertiva? Eu já vi vários erros na comunicação e eu vou compartilhar nesse vídeo. Este é o programa Gestor Valioso e neste programa eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar indispensável e a dobrar o seu salário. E o meu nome é Ademar e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste capítulo eu vou falar sobre a comunicação assertiva e os erros mais comuns que eu vi nas empresas. Muito se fala sobre a comunicação assertiva. É bonito, está na moda, está nos livros, estão nos cursos. Todo gestor de uma empresa, ele aprende sobre comunicação assertiva, ou pelo menos deveria aprender quando ele é promovido. Mas quando a gente vai para o dia a dia, para o chão de fábrica, eu ainda vejo muitos gestores errando feio nesse ponto. Deixa eu te contar uma história que acontece com mais frequência do que deveria. Por exemplo, um gestor está andando pela fábrica, ele vê uma pilha de caixas e chama o primeiro colaborador que passa por perto e fala: Ô rapaz, carrega essa pilha de caixas para lá. Uma ordem simples e direta, não é? Só que o operador tem três caminhos possíveis para cumprir essa ordem. O caminho mais curto é atravessando um pátio, mas nesse momento está chovendo. O segundo caminho é descendo as escadas, só que as caixas são grandes e exigem as duas mãos. E o terceiro, uma rampa em zigue-zague, mais segura, mas mais longa e cansativa. Agora, me diz, qual caminho você acha que ele vai escolher? Se estiver chovendo pouco, ele vai atravessar o pátio com as caixas no meio da chuva. Se estiver chovendo mais forte, ele vai descer as escadas, mesmo correndo o risco de cair e se machucar. E o caminho mais seguro, a rampa, é o que ele menos vai considerar, porque é mais cansativo e aparentemente dá mais trabalho usar esse caminho. Aí, digamos que ele foi pelo pátio, molhou as caixas e entregou lá onde o chefe pediu. Só que, dentro das caixas, tinham equipamentos eletrônicos. E agora, com as caixas molhadas, o produto pode ter sido danificado. E aí eu te pergunto, de quem é a culpa? Muitos gestores vão dizer: Ah, a culpa é do operador. Ele escolheu o caminho errado. Mas espera aí, quem disse que aquele caminho era o errado? O gestor só deu uma ordem vaga. Carrega essa pilha de caixas até lá. Ele não explicou o que tinha dentro das caixas. Ele não falou dos riscos. Ele não orientou o melhor trajeto. Ou seja, ele terciarizou o raciocínio para o operador. E é nessas horas que a gente vê o que é uma comunicação mal feita. Porque se o gestor tivesse se comunicado com mais clareza, a história seria bem diferente. Olha como poderia ter sido. E aí, Zé, tudo bem? Eu precisava que você carregasse essas caixas até lá. Essas caixas são equipamentos eletrônicos sensíveis à água. Como está chovendo, não atravesse o pátio. Também evite a escada. Você vai estar com as mãos ocupadas e você pode acabar tropeçando e caindo, e sem as mãos você não vai conseguir se proteger. Então, vá pela rampa. É mais longe, mas é o jeito mais seguro de garantir a sua integridade e proteger o material. Combinado? E você combina isso com ele. E aí, nesse cenário, me diz, qual a chance do operador não ir pela rampa? Eu digo que é quase nenhuma, porque agora ele entende o porquê da escolha. Ele sabe que é para o bem dele não descer as escadas. E também, de alguma forma, ele participou da decisão. Vocês combinaram. Quando há um acordo, as pessoas se sentem mais comprometidas em cumprir. E esse é o poder da comunicação assertiva. Agora, deixa eu contar outro exemplo que é bem rotineiro nas fábricas.
O RH contrata um funcionário novo. Eles entregam depois este funcionário novo para o líder de linha. O líder leva esse funcionário novo até o posto de trabalho e apresenta um colaborador e fala: Ó, esse aqui, esse cara aqui, ele vai te treinar, tá? E o líder já volta para o que ele estava fazendo. O colaborador que foi incumbido de treinar começa a explicar de qualquer jeito. Ó, você pega a peça aqui, coloca ali, aperta esse botão, vai fazer um bip. Aí você tira e põe ali. Vai fazendo aí, vai. O novato, na maior boa vontade, começa a fazer. De repente, a máquina apita 2 vezes. Bip, bip. Ele não sabe o que isso significa. E aí, procura o cara que estava ensinando. Mas onde ele foi? Ele sumiu. Então, o novato resolve separar essa peça e continua a operação. Mas aí, vem uma outra peça com 2 bips. E depois, mais outra. Já não tem mais onde colocar tantas peças. E o fluxo não para. As peças continuam vindo para ele fazer o processo dele. Se ele parar, as peças se acumulam e começam a cair no chão. Então, sem saber o que fazer, eles decidem seguir o fluxo normal. Deixa as peças com 2 bips passarem, porque não tinha mais onde colocar essas peças. Ele não sabia se estava certo ou errado, então ele fez o que dava para fazer. Colocava a peça no processo e deixava rodar. Depois de um tempo, o instrutor reaparece ou o líder passa lá para ver como ele está e descobre que várias peças com defeito passaram pelo processo. E aí começam as caças às bruxas. O gerente vai lá e cobra o líder. O líder, para não se queimar, adivinha em quem ele joga a culpa? Joga a culpa no funcionário novo, que ainda está no período de experiência e pode ser demitido sem custos adicionais para a empresa. Mas me diz uma coisa: a culpa é mesmo do funcionário? E se uma situação dessa é rotineira dentro da sua empresa? Qual é a reputação da empresa lá no mercado de trabalho? Vai chegar uma hora que as pessoas aí perto da sua empresa não vão mais querer trabalhar na sua empresa. Mas você sabe o que poderia ter sido feito para evitar este problema? No meu ponto de vista, se existisse uma instrução de trabalho clara, objetiva e acessível para o operador, ele poderia ter lido e entendido como funcionava o processo antes de entrar na operação. Ele teria mais confiança. Ele saberia com antecedência o que significa os 2 bips e não dependeria de um instrutor improvisado que nem ficou lá por perto por muito tempo. Esse é mais um exemplo de que a falha não está nas pessoas, mas no sistema de comunicação. Se você é um líder, gestor ou trabalha com gente, entenda isso de uma vez por todas. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Se ficou dúvida, se houver erros, se o resultado for diferente do esperado, a comunicação falhou. E a falha de uma comunicação em uma fábrica, muitas vezes, custa caro. Custa produtos, custa segurança, custa o clima da equipe, talvez custe a carreira de uma pessoa. Por isso, não basta dar ordens, é preciso dar clareza, dar contexto, garantir o entendimento. Isso é comunicação de verdade. Isso é liderança de verdade. É isso que separa um chefe comum de um gestor respeitado. E aí, depois desse vídeo, você percebeu algum ponto para melhorar? Não? Você não percebeu? Então, assista de novo esse vídeo. Você não entendeu. Não existe ninguém no mundo que seja 100%, que seja perfeito. Todos nós erramos na comunicação em algum momento. Naquele momento em que vários problemas ocorrem ao mesmo tempo e você não está conseguindo dar atenção a todos. Naquele momento em que você teve um problema particular e você está pensativo e não consegue dar atenção ao serviço. Naquele momento em que seu chefe puxou a sua orelha por algo que você não fez e que você estava chateado.
ou no dia a dia mesmo, inconscientemente, sem saber que você está se comunicando mal. Uma hora nós iremos falhar na comunicação, mas não se preocupe, isso é muito normal. Nós, seres humanos, erramos e ainda bem que erramos. Por isso somos os seres humanos. Mas o importante é ter esta consciência da importância de uma boa comunicação, uma comunicação assertiva e se policiar e perceber os momentos em que você falha nessa comunicação. Falam que 50% da resolução de um problema é você entender por que você tem um problema. Entenda o problema e melhore, um passo de cada vez. E aí, gostou do meu vídeo? Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.